4, versículo 18, amém? Glória a Deus. Desde o 16, Lucas 4, 18. Quer dizer, desde o 16, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. E conforme seu costume, num dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e prolongar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamaram maravilhas sobre ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra fala que numa manhã, a palavra fala lá no livro de Lucas, desde o começo fala do nascimento de Jesus, fala do batismo de Jesus, fala da tentação de Jesus, e nesse capítulo aqui ele fala que passou a tentação, ele voltou para a cidade, amém? Amém. E ele foi na igreja, na sinagoga, numa igreja igual estamos nessa noite. E a palavra fala que lá deram o livro, a Bíblia para ele ler. Deram a palavra de Deus para ele ler. E ele pegou a palavra de Deus e abriu aonde estava escrito que Deus tinha ungido ele para libertar os cativos, dar vista ao cego e dar liberdade aos que estão oprimidos e promulgar a graça do Senhor. A palavra fala, irmãos, que ele leu essa palavra, essa verdade, e ele entregou ao seu assistente a Bíblia e ele foi para a frente e todos estavam olhando Jesus. A palavra fala que todos estavam com o olho fixo nele. E a palavra fala que ele olhou também para aquelas pessoas e ele afirmou: hoje está se cumprindo o que está escrito aqui. Amém? Amém. Que informação poderosa Jesus estava dando ali para aquelas pessoas. Irmão, até então, antes, não acontecia. Nem o homem, nem não acontecia essas manifestações da unção do poder de Deus através de pessoas. O Espírito, através do jeito que começou a acontecer quando Jesus veio. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o Evangelho aos pobres, ele me enviou para a libertação dos aprisionados, recuperação das vistas ao cego, para restituir a liberdade aos oprimidos. O que Jesus estava informando aquele povo? Que a partir daquela data, a partir daquele momento, a unção do Espírito Santo ia ser manifestada na vida das pessoas. Amém? Amém. Os pobres iam ter as vidas mudadas, os aprisionados iam ser libertos, os cegos iam enxergar, os cativos iam ser libertos da opressão do inimigo. Então ia haver uma grande unção de Deus manifestando na vida de todos aqueles que crescem. Amém? Jesus estava falando que isso ia acontecer.
Ele diz: a partir de hoje, a partir de agora, o que eu falei vai começar a acontecer, vai acontecer. Os cegos vão enxergar, os aprisionados vão ser livres, libertos, os oprimidos vão ser libertos. Então, aquilo lá ele estava falando que iria acontecer. Se todos que crescem, iria acontecer. O povo, irmão, que estava ali olhando, só devia glorificar a Deus, né? Falar glória a Deus. Não haverá mais oprimido pelo diabo, não haverá mais prisões pelo Satanás, não haverá mais cegos, não haverá mais doente, não haverá mais, porque a unção de Deus já estava ali para operar os milagres na vida das pessoas, através de Jesus. Aleluia! Através de Jesus, estava ali. A palavra fala lá no livro do capítulo 4, versículo 40, fala assim: ao cair da tarde, isso foi no mesmo dia. Amém? Amém. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doença, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Amém? Amém. Ele deu a notícia pela manhã, lá na sinagoga, lá na igreja. Quando foi à tarde, já começou a acontecer. Amém? À tarde já levaram para ele todos aqueles que creram, aqueles que acreditaram naquela informação, naquela palavra de Deus, já foram curados. Amém? Já levaram até Jesus e eles foram curados, eles foram já libertos. Jesus colocou as mãos sobre eles e todos foram curados. Quando ele falou de manhã, quando começou a tarde, o milagre já começou a acontecer. Amém? Para todos aqueles que creram, para todos aqueles que criam, chegavam até Jesus, eram curados, chegavam até Jesus, eram libertos, chegavam até Jesus, eram transformados. Amém? Quem era cego enxergava, quem era coxo, quem era aleijado era curado. Se chegavam ali torto, endireitava. Amém? Se chegava endemoniado, era liberto. Então, todos que chegavam diante de Jesus, a partir daquele momento, começou o poder de Deus manifestar. Amém? Amém. Quando nós cremos, irmãos, quando as pessoas creem, quando há uma informação, quando o homem de Deus fala, quando a mulher de Deus fala, seja estar em cima do altar, ou seja, montando em cima do altar, mas quando nós proclamamos, haverá um milagre. Amém? Automaticamente haverá o agir de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Amém? O que está escrito na palavra de Deus se cumpre quando nós cremos. Amém? A bênção não é manifesta quando há dúvida, mas quando há um crer, pode ter certeza que a unção é manifestada. A unção é derramada. Crer e duvidar é totalmente oposto. Por exemplo, se você crê, ou, por exemplo, na sua mente, você toma uma decisão e fala: não, eu vou crer. Ou você ouve uma palavra, né? A palavra incentiva você, anima você a crer. Aí você fala: não, eu vou crer, eu vou confiar. Mas quando você vê que você depara com a circunstância, que você depara com a situação, o seu coração duvida. Não, essa situação não tem jeito. Quando o seu coração duvida, a bênção não acontece. A bênção não acontece. Muitas vezes você pode até deparar com seus olhos, com a sua mente a situação, aí mesmo pode até você duvidar na mente, mas se o seu coração crer, a bênção vai acontecer. Amém? Deus. Porque o crer é do coração. Quando você crê de verdade, é o seu coração que crê. Amém? Os seus olhos, a sua mente pode até dar uma falhada, dar uma fraquejada, uma duvidada, mas se o seu coração crê, se você permanecer firme com o seu coração crendo,
o milagre acontece. A bênção acontece. Porque muitas vezes a circunstância pode fazer nós duvidar. Você olha aquela circunstância e você fala, é realidade. As coisas não vão acontecer. Mas se você olhar pela palavra, você fala, mas na palavra nada é impossível. Amém? Nós temos que confiar na palavra do Senhor. A palavra não diz, conheça a palavra de Deus. Amém? Amém. Como que sua fé aumenta? Como que nossa fé aumenta? Conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus. Amém? Conhecendo o que a palavra nos diz. Crendo realmente no que Deus nos diz. Amém? Crendo realmente na palavra que diz. Quando nós examinamos a palavra do Senhor, e se a palavra está escrito assim, você crê no seu coração e começa a declarar da mesma forma. Amém? O seu coração não vai duvidar. Mesmo que a circunstância parecer impossível, difícil, que não tem jeito, mas seu coração crendo através da palavra, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Amém? Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17, fala assim: Então desceu Jesus com os apóstolos, parou num lugar plano. Estava ali reunido muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espírito impuro foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder e curava a todos. Amém? Aqui fala assim, Jesus cura e liberta multidões. Multidões. Não era só um, não era só dois. Aí a palavra fala que ele curava de doença, que ele libertava de espírito imundo. Ele fazia milagres, as pessoas eram coxos, as pessoas eram aleijadas, mas eram curadas. Por quê? Porque elas iam com fé. Elas sabiam que Jesus podia curar elas e elas já iam crendo que ia receber aquela bênção, aquela cura, aquela libertação. Amém? E a palavra fala que Jesus curava todos. Todos. Porque todos que chegavam até Jesus com fé, elas recebiam a bênção. Elas recebiam o seu milagre, elas recebiam tudo que ele desejava. Amém? Porque, irmãos, a palavra fala que a fé tem uma lei. A palavra fala lei da fé. Lei tem que se cumprir. Por exemplo, se no seu coração há fé, tudo que você falar e desejar tem que se cumprir. Porque é uma lei. E a lei tem que ser cumprida, principalmente porque é uma lei de Deus. Amém? Então, se no seu coração há fé, você ativa a lei da fé. E a lei tem que ser cumprida. Amém? A lei, quando é uma lei, tem que se cumprir. E a Bíblia fala sobre a lei da fé. Então, todas as pessoas que chegaram até Jesus, com fé, jamais saiu sem a sua bênção. Jamais saiu sem a sua necessidade. Por quê? Porque é uma lei. E a Bíblia fala que todo aquele que tem fé, tudo aquilo que todos aqueles que têm fé, aqueles que creem, recebem. Amém? Recebem. Então, nesta noite, nós estamos aqui. E nós estamos sobre essa palavra. Amém? Nós falamos campanha, mas é uma palavra. Que aquele homem chegou a um nível de fé, irmão, que ele ativou a lei da fé. E ele chegou até Jesus com tanta fé que Jesus fez essa pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Amém? Amém. E ele respondeu ali, na resposta que ele deu para Jesus, o que acontece? Ele tinha que receber a visão. Ele tinha que receber, porque ele estava com fé.
Ele chegou até Jesus com fé sem duvidar no coração. Amém? Então, irmãos, é assim que acontece. É assim que acontece diante de Deus. Quando você se aproxima dele com fé, não importa a circunstância, não importa o seu problema, não importa o que vai acontecer. Importa que se sua fé é tamanha para você receber aquela resolução daquela situação seu. Amém? A palavra fala que Pedro, quando estava andando sobre o mar, a palavra fala que quando ele viu Jesus, ele disse: se for o Senhor, me chama. E a palavra fala que ele foi. Jesus disse: então vem, ele vai. Ele começa a andar sobre o mar. Ele deu um passo, 2 passos. Depois ele começou a afundar. Aí a palavra fala que Jesus socorreu ele, segurando a mão dele e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Com a pequena fé dele, ele andou, deve ter andado mais ou menos 10 passos em cima da água. Entendeu? Com a pequena fé dele. Então não é o tamanho da fé, é o problema, você não pode duvidar. Amém? Com aquela mesma pequena fé, ele desceu, ele deu um passo, deu 2 passos, a água estava firme, não afundou. Mas quando ele viu a circunstância, que ele reparou da circunstância que estava no vento forte, na tempestade, nos raios, aí ele duvidou, ficou com medo. Aí Jesus disse: ô homem de pequena fé, por que você duvidou? Se você não duvidasse, você ia chegar ao seu destino final, até onde Jesus estava. Amém? Amém. Não duvide no seu coração. Tenha a fé. Amém? Creia. Toma a posição de crer e não duvidar. Amém? Se você crer e não duvidar, você pode ter certeza que todas as bênçãos que você precisar, que você necessitar, você vai alcançar. Seja você ter grande fé, ou seja você ter pequena fé. Amém? Mas você não pode ter dúvida no seu coração. Você não pode duvidar. Você não pode ser uma pessoa incrédula. Amém? Mas seja crente. O que é crente? Crer. Amém? Seja crente, creia, confia no Senhor. Que você pode ter certeza que qualquer circunstância, qualquer problema, o Senhor vai agir na sua vida ou na vida daqueles, da sua parentela, dos seus filhos. Amém? Então, irmãos, nesta noite, nós estamos aqui reunidos e nós estamos sob uma palavra, né? Essa palavra: o que queres que eu te faça? Você preparou para responder para o Senhor? O que queres que Ele te faça? Ou você acha que você tem uma situação na sua vida que você acha que o Senhor não pode fazer nada? Amém? Não pode fazer nada. Aquele cego, ele creu tanto, de forma que ele começou a clamar e foi atrás de Jesus. Ele sabia que Jesus podia fazer ele tornar a enxergar. Amém? É uma situação impossível, irmão. É uma situação impossível aos olhos humanos. Aquele cego ficava ali mendigando tanto tempo, tanta gente vendo ele ali, tantos dias, dia após dia. Esse cego estava ali, era um cego. Mas esse cego, no dia que ele ficou sabendo da informação de Jesus, ele se posicionou com fé, sabendo que Jesus podia fazer ele enxergar de novo, novamente. Amém? Novamente. Então nós devemos ativar a nossa fé. Nós devemos ativar a nossa fé para que nós não possamos duvidar da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Conheça, irmão, a palavra de Deus. Conheça a lei de Deus. Conheça a palavra de Deus. Conheça as promessas de Deus para você. Amém? Qual é a promessa de Deus para você? Conheça. Toma o conhecimento e depois você crê na palavra de Deus. Amém? Aí depois você crê o que a palavra nos
fala, o que a palavra nos direciona. Porque é conhecendo que sua fé também vai ser aumentada. Conhecendo a palavra do Senhor. O que está escrito a respeito das nossas promessas, de que você pode alcançar ou não? Amém? O que está escrito aqui na Bíblia? Você pode alcançar só coisas pequenas? Só coisas possíveis? Que eu saiba, a Bíblia nos direciona as coisas impossíveis que nossos olhos não veem. Amém? Que os nossos olhos não veem, mas que nós já temos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E algo especial na Bíblia que o Senhor tem a nos oferecer, que Jesus, com a sua morte, Ele nos concedeu tudo. Amém? E todas as bênçãos. Então, irmãos, vamos estar ciente mesmo da palavra de Deus e vamos proclamar ela. Amém? Todos os dias da sua vida, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, nas pequenas lutas e nas grandes lutas, nos problemas pequenininhos e também nos maiores, na enfermidade pequena, na doença que é apenas uma dor de cabeça ou uma dorzinha em qualquer lugar, e também nas doenças que pela medicina não tem cura. Amém? Temos que proclamar a palavra de Deus. Quando eu estava passando aquela luta naquela época, eu falava para o Senhor, Senhor, se o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, o que é esse tumor que eu estou com ele diante disso? O que é? Não é nada. Se o Senhor chamou Lázaro depois de 4 dias, que estava Lázaro, não tinha esperança, já mesmo realmente podre. Já estava, acho que só o osso, já estava aparecendo os ossos. Se o Senhor fez ele reviver, trouxe ele à vida, o que é esse tumor diante disso? Não é nada. Um tumorzinho de 12 centímetros, num lugar ali, o que é diante do Senhor? E eu falava isso para o Senhor. Então eu colocava isso na minha cabeça e falava para o Senhor. Então hoje eu falava para o Senhor, Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer, mas eu creio que o Senhor pode. Eu falei para a palavra, eu sei que só o Senhor pode. E Ele fez, amém? Ele fez. A medicina realmente não podia fazer nada, como me foi falado. Mas eu sabia, falando, Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. E se o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, esse tumorzinho não é nada para o Senhor. Não é nada. Irmão, se Ele ressuscitou Lázaro, imagina um tumorzinho de 12 centímetros. Não é nada. E eu falava isso para o Senhor. Eu declarava a palavra dele para Ele. Amém? Nós temos que declarar a palavra do sabe por quê? Que nós temos que falar a palavra de Deus para Ele, porque Ele, diante da palavra dele, tem que se cumprir. Amém? Deus enviou Jesus por causa da palavra dele. E Deus, quando você fala a palavra dele para Ele, tem que se cumprir. Amém? Deus é um Deus que zela, a palavra fala. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas a palavra dele se cumpre. Então, se você fala em concordância com a palavra dele, quando você requer a saúde pela palavra dele, você tem que ser saudável. Quando você requer a prosperidade pela palavra dele, você tem que ser próspero. Amém? Quando você requer as bênçãos de ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, você vai ser abençoada, porque é a palavra dele que nos afirma. Então nós temos que aprender a falar isso. Senhor, Jesus, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Por isso esse problema que eu estou com ele já não pertence mais a mim. O Senhor já levou a minha enfermidade. Amém? Se eu falo, quando eu estou com alguma dor no meu corpo, eu falo, olha, se está doendo, o problema é seu, mas seu lugar não é aí.
Meu corpo é saudável. Amém? Aleluia. Não tem 7 anos que eu não fui mais em um médico. Amém? Não consultei mais. Eu abandonei lá no Júlio Miller e não fui mais. Vai fazer 8 anos. Tem 7 anos completo. Amém? Que eu não fui mais. Por quê? Mas eu creio na palavra de Deus. E eu declaro a palavra de Deus. E declaro com fé para o Senhor. É a palavra do Senhor que é agora o meu médico, é o meu remédio, é tudo. Amém? E a palavra do Senhor, ele vai agir na sua vida como antibiótico, como anti-inflamatório, como analgésico. Amém? Se você requer como vitamina. Amém? Então, tudo isso a palavra do Senhor se torna para você. Ele é advogado. Amém? Ele é juiz. Amém? Ele é tudo, é seu amigo. Ele é que cuida da sua proteção contra as coisas ocultas, contra todas as obras do Satanás. Amém? Amém. A palavra fala em nome de Jesus, ele veio para desfazer toda a obra do Satanás. E o que é a obra do Satanás que muitas vezes ninguém conhece? Todo tipo de mal. Amém? Amém. Todo tipo de tentação. Todo tipo de enfermidade, de doença, de perturbação, de prisões, de opressão, de condenação. Tudo isso é obra do diabo. Tudo isso é obra do Satanás. E Jesus veio para destruir essas obras. Amém? Ele veio para isso. E se nós cremos, nós somos livres disso. De todo esse mal. Amém? De toda essa obra do inimigo. Creia. Amém? Creia. Não fraqueje diante das circunstâncias, diante do que os seus olhos estão vendo, ou até mesmo diante do que está acontecendo. Amém? Amém. Nós temos que aprender a nos posicionar diante das circunstâncias que o inimigo coloca diante de nós. Amém? Posicione-se em pé. Seja nas pequenas dificuldades, nas pequenas barreiras e também nas maiores. Amém? Às vezes a sua fé é exercitada, irmãos, nas pequenas coisas. Você vai repreender as pequenas coisas. Quando você estiver diante da grande tribulação, diante da grande, você já está mais do que preparado. Amém? Para vencer todas as batalhas. Amém? Todas as batalhas da vida. Aleluia? Por isso, nesta manhã, nós estamos falando, nesta noite, nós estamos falando de fé. Amém? Nós estamos falando de crer. Amém? Nós estamos falando de não duvidar. Amém? Nós estamos falando de confiar na palavra do Senhor. E nós vamos agir dessa forma. Amém? E nesta noite, se tiver alguma doença, em nome de Jesus vai cair por terra. Não importa onde estiver, não importa as condições que esteja, não importa o sintoma, mas em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade vai cair por terra nesta noite. Amém? Toda a opressão do diabo vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E todas as circunstâncias do inimigo, seja financeira, seja de qualquer forma, vai cair por terra em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vai ser tudo de acordo com o que você crê. Amém? Vai ser tudo de acordo com o que você hoje estiver falando, Senhor. É isso que eu quero nessa noite. Amém? É isso que eu vim buscar nesta noite. Eu estou com esse propósito nesta noite, Senhor. Eu quero essa cura nesse lugar. Eu quero que esse meu joelho, essa minha cabeça, essa minha mente, esse meu coração seja curado. Senhor, eu quero nesta noite o emprego. Senhor, eu quero nesta noite a libertação desse meu filho, da minha filha, do meu irmão, do meu pai. Eu quero nesta noite. Eu quero nesta noite a cura. A cura de tal, se tiver alguém que está doente, eu quero nesta noite.
Esse eu quero que o Senhor passe para mim nessa noite, Senhor Jesus. Então pode falar da sua maneira, amém? Livro de Marcos, amém, capítulo 16. Capítulo 15 está escrito assim: Ele ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpente com as mãos, e se algo mortífero beber, de modo nenhum lhe farás mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Amém? Amém. Aqui está dando uma informação que o Senhor está mandando para todos nós fazermos isso. Amém? Amém. Para nós irmos pregar o Evangelho, anunciar a palavra, e ele diz: todo aquele que crê será salvo. Isso é uma informação. Todo aquele que crê no Evangelho será salvo. Amém? A palavra não fala para você fazer nada, a palavra fala para você crer. Amém? Você creu, você será salvo. Aí a palavra fala que nós vamos falar novas línguas. Aí nós vamos pegar em serpente com as mãos, e se algo mortífero beber, não fará danos nenhum. Amém? Amém. Quer dizer, aqui ele está falando de uma proteção que o Senhor nos dá através do Evangelho, através da palavra. Amém? Então aqui está falando que a palavra renova, que a palavra salva, está falando que a palavra transforma, está falando que a palavra cura. Amém? Cura de todo o mal. Então é a palavra do Senhor, irmãos, que fala isso. E é esse que você tem que declarar: Senhor, a palavra está falando isso, então é esse que vai acontecer. É assim que nós temos que chegar diante de Deus. Amém? Com a palavra dele. Amém? A palavra está dizendo isso, é isso. É isso que vai acontecer. Amém? Se você crê na palavra, você chega diante do altar, diante de Deus, amém? Com essa palavra, crendo nela, e não duvidamos, nós somos ricamente abençoados em todas as áreas da nossa vida e em todas as situações que nós passarmos. Amém? Todas as situações, quando nós cremos, nós alcançamos as bênçãos, a vitória, nós alcançamos a cura, nós alcançamos a libertação, nós alcançamos quanto nós precisamos e necessitamos. Amém? O Senhor nos declara que tudo nós podemos. Amém? E a palavra, aquele dia que Jesus deu aquela informação pela manhã, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Eu vim para curar, para libertar, para transformar, para dar vista aos cegos. Amém?